Olá, meus amores, mais uma vez, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de ciências. Então, eu peço que vocês peguem um livro de ciências nas páginas 292 até a página 295. 292 até a página 295. Nós vamos dar sequência, né, ao nosso assunto falando sobre os recursos naturais, né? Na aula passada nós falamos o que é recurso natural, né? Que é todos aqueles elementos que o homem utiliza, né, para a sua sobrevivência, né? Que podem ser utilizados pelo homem para a sua sobrevivência, seja a água, o ar, né, o solo, os minerais, os animais, as plantas. Então, tudo isso é recurso natural, né, que é extraído na natureza, né? E o homem tira esses recursos para sua sobrevivência, né? Esses elementos que são encontrados na biosfera. Vimos que os recursos naturais podem ser de dois tipos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, né? Renovável é que ele pode ser reposto depois de retirado de um ambiente uma vez, ele pode ser reposto novamente, né? Com ou sem a ajuda do ser humano. Vimos também os recursos naturais não renováveis, que são aqueles recursos que não se renovam uma vez tirados de um ambiente, né? Ou demora milhares de anos para surgir, para nascer novamente, para se recompor novamente na natureza, né? Então, nós vimos isso na aula passada. Vamos ver agora aí na página 292 como o homem utiliza esses recursos naturais. Então, vamos aí dar uma breve leitura aí e para depois vocês fazerem um exercício, ok? Então, utilização dos recursos naturais. O ser humano retira da natureza tudo aquilo que ele precisa para sobreviver, né? Então, o que é que ele precisa para sobreviver? O que é que nós precisamos? Nós precisamos da luz do sol, das plantas, nós precisamos dos animais, né, da água e principalmente do ar. Então, são todos esses elementos que nós precisamos, né, para nossa sobrevivência. Esses elementos essenciais garantem a continuidade da vida na Terra, né? Então, esses elementos são essenciais para que haja a continuidade da vida no planeta Terra. Ao longo da história, os povos inventaram algumas técnicas para retirar da natureza recursos, como rochas e metais, né? Então, eles tiravam essas rochas e metais, né, e moldavam essas rochas e esses metais. Eles moldavam para quê? Para construir máquinas e aparelhos capazes de aproveitar a força do vento e da água para o manejo no solo, certo? E também para a construção de casas e o transporte. Era o que eles faziam, né? Eles tiravam essas rochas, esses metais, moldavam e transformavam nisso que a gente acabou de ler, certo? Então vamos ver aí, né, como o homem utiliza esses recursos naturais, começando pelo solo. Então, olha só, as riquezas do solo, por exemplo, elas são exploradas tanto em sua superfície como também no subsolo, certo? Como assim na superfície? Em atividades agrícolas, né, o homem planta, né, o homem cuida do solo, né, ele aduba, ele rega, ele ara também o solo. Então, essa faz parte da exploração da superfície em atividades agrícolas. E no subsolo, como é que ele explora o solo lá no subsolo? Justamente na extração de minerais, de ouro, de níquel, de ferro, entre outros minerais, outros minérios, né? Então, essa é a exploração do solo, certo? O ar, como é que o homem utiliza o ar, né? Isso aí tá bem fácil. O ar é utilizado por diversos seres vivos, que por meio da nossa respiração, principalmente, né, retiram dela o gás oxigênio, né, da nossa respiração.
Não é de hoje que o vento, ou seja, o vento que é o ar em movimento, nós já estudamos isso, vocês já estudaram isso, eu acho, nas outras aulas de ciências, né? O ar em movimento, o vento se chama o ar em movimento. É aproveitado para movimentar máquinas, né? O vento, ele movimenta essas máquinas como um moinho de vento, por exemplo, que é movido justamente pela ação do vento. O catavento e as embarcações à vela também, certo? Então, o ar é aproveitado dessa forma. E a água? A água que é fundamental para a nossa sobrevivência, né? E também para o uso doméstico, nós utilizamos para nossa higiene, nossa alimentação, né? Para a agricultura, na irrigação também, né? Nas lavouras, em vários processos industriais e como via de transporte também, né? É onde o homem utiliza a água, esse recurso natural também importantíssimo. Além disso, ela pode ser transformada em energia também. Como assim? A força das águas ela é utilizada para gerar energia, para levar energia, né, para todos os lugares, né? Então, essa força da água, ela faz movimentar máquinas que geram, né, eletricidade. E isso acontece nas usinas hidrelétricas, né? Então, nós vamos estudar isso em geografia, nós vamos ver isso aí, certo? Então, a força das águas é tão importante que ela gera, né, energia por esse movimento que faz movimentar as máquinas, né, para gerar essa energia, eletricidade. Os animais também são utilizados no dia a dia pelo homem, tanto como matéria-prima, quando eu falo em matéria-prima, para a fabricação de sapatos, de roupas, de bolsa, entre outras coisas. Então, ele utiliza a matéria-prima, né? O animal é utilizado com essa finalidade, né? E também para a nossa alimentação. As plantas também são fonte de alimento e também de matéria-prima para a construção de casas, de móveis, tecidos, tecidos e produtos de beleza, entre outras coisas. Então, olha só como nós utilizamos os recursos naturais, né? E ainda tem gente ainda que não dá valor, não preserva, não busca preservar esses recursos, esses elementos tão essenciais na nossa vida, não é isso? Na página 293, vocês irão ler aí essa parte, os recursos minerais e seus impactos ambientais e sociais. Como eu falei, resumidamente esse texto aí, as pessoas, os homens, por exemplo, eles exploram de maneira desenfreada, de maneira irregular o solo, por exemplo. E esse solo vai se desgastar, né? Ele vai se desgastar. Então, o Brasil, ele explora, nós sabemos que o Brasil é um país que explora muito esses minérios, né, há séculos. O país tem reservas de ouro, né, de bauxita, de níquel, entre outros, né? E a gente precisa ter muito cuidado quando vai explorar esses minérios, certo? Com essa extração mineral, como chama. Além de os minérios serem um recurso natural não renovável, que a gente viu lá na aula passada, né? A atividade mineradora causa muitos impactos ambientais também, certo? Que nem um exemplo em 2015, né? Um exemplo que houve o rompimento da barragem, e a gente falou desse acontecimento também na sala de aula, né? Que aconteceu, uma barragem se rompeu, né? De rejeitos de mineração, próximo à cidade de Mariana, Minas Gerais, que foi manchete em todos os jornais, né? E causou um grande impacto ambiental, como também a morte de vários seres, né? Tanto de algumas pessoas, como também dos animais que ali existiam. Acabou com a planta, o solo não foi mais apropriado para plantar, os rios, olha só o desgaste e o impacto ambiental que causou esse rompimento aí por conta da exploração mineral, né, irregular, né, pela extração de minérios irregular, né.
Então, tem que ter um certo cuidado aí quando for extrair esses recursos, certo? E cuidar dos nossos recursos naturais, né? Preservar, como eu falei. O ser humano ele pode explorar sem prejudicar o ambiente, né? Só basta querer e cuidar, né? Para isso, os recursos naturais devem ser protegidos e conservados. E sua extração também deve ser planejada, não de forma irregular e irresponsável. Ela tem que ser planejada. Tudo na nossa vida tem que ser planejado. E também a exploração desses recursos também, certo? Então, olha só, com essa explicação vocês irão fazer o exercício de revisão aí da página 294 e 295, certo? Então, vocês irão ler esse textinho aqui também, né? E vai fazer, de acordo com esse texto, você vai fazer a atividade relacionada que está lá na plataforma, na folha, e você vai criar seu cartaz baseado nesse texto aqui, certo? Depois vocês respondem a atividade. Então, esse texto aqui, até aqui, está explicando também lá na folhinha que está na plataforma. Eu descrevi lá e vocês irão fazer, seguir as orientações para fazer o seu trabalho relacionado à coleta seletiva, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Beijos, até a nossa próxima aula.